Quantos estão felizes aí? Vamos aplaudir Jesus mais alto que puder. Vocês permanecem felizes, gente? Amém mesmo? Dá um sorriso para quem está do seu lado aí, então. Vai lá, isso aí. Pode comer. No começo é assim mesmo, é sem vontade. Pode dar um sorriso para quem está do seu lado. Muito feliz de estar aqui, como o pastor Bill disse. Sou casado com a Lili. Nós somos casados há 14 anos. Temos 2 crianças. O Caleb, que está com 11 anos. A Eloá veio para revolucionar, quer mandar em todo mundo lá em casa. Está com 2 anos. E viver família é maravilhoso, né, gente? Então, esse é quem eu sou. Agora, pastor é o que eu faço. Eu sou pastor na igreja Alto Monte. Estou lá como pastor, lá em Vitória do Espírito Santo. Estamos na plantação da igreja lá Alto Monte. Como Alto Monte, a gente está plantando a igreja tem 2 anos e 8 meses. Graças a Deus, a gente tem crescido de forma saudável, dentro da palavra, com a teologia saudável. Recebi também vários amigos ali naquele lugar. E honrando o nome do Senhor, né? Com tudo. Gente, não tem receita de bolo. Se não ouvir o Senhor, é a única coisa que a gente sabe fazer. Nós não aprendemos a fazer igreja, a gente não aprendeu o caminho. Então a gente está nessa dependência total do Senhor aí. E para mim é uma honra estar aqui falando para vocês hoje. Vocês é a maior igreja que eu já preguei até hoje. Tava sério demais, né? Falando sério, uma apresentação séria. É a maior igreja que eu já preguei até hoje. Brincadeira, gente, mas eu fico muito feliz de ver o que Deus está fazendo aqui na vida de vocês. Uma igreja linda, feliz, amém? Uma igreja perdoada pelo Senhor, redimida. Uma igreja que não é escrava do pecado, não é escrava desse mundo, nem do diabo. Uma igreja que tem vivido aí um triunfo aqui nessa cidade. E que, meu irmão, só vai crescer cada vez mais. Então, se você tem algum problema com crescimento de igreja, meu irmão, você tem um grande problema com Cristo, porque Ele quer todas as igrejas cheias de pessoas sendo salvas. A igreja tem que crescer muito, irmãos. O que tem que fechar é boteco. A igreja tem que crescer, amém? E uma coisa é que você faz parte de tudo isso que está acontecendo aqui, sabia disso? Porque quanto mais pessoas vai chegando, mais também Deus ele vai te levantando dentro dessa casa para você ser um solucionador de problema, alguém que vai cooperar para o crescimento dessa igreja. Igreja, eu tenho aprendido algo, para mim tem sido muito pontual, é que nós não podemos mais ficar com meninos envolvidos com a igreja. Envolvimento, gente, envolve o homem com a mulher casada, envolve aquele cara com a prostituta, um amigo com o outro. Nós não fomos chamados para nos envolver com a igreja. A gente foi chamado para se comprometer com isso que acontece aqui. É um tempo de muito comprometimento. Sabe, às vezes eu percebo nos lugares que eu vou, por onde eu vou ministrar, que as pessoas só mudam de religião. Eles saem da igreja católica e vai para a igreja evangélica. Porque eles não entendem ainda o quão Jesus libertou eles para um comprometimento com o corpo. Isso aqui é o corpo de Cristo, amém? Igreja somos nós, amém? E Jesus não vai vir buscar o raio, Jesus vai buscar a igreja. Então, se eu não me comprometo com a igreja, consequentemente eu não estou fazendo parte desse triunfo, desse grande dia do Senhor. Então, receba no seu coração a oportunidade de você se comprometer com cada detalhe dessa igreja, amém? Quando você entrar aqui, querido, você vê esse lugar grande, vê, nossa, aquilo ali estava tão precisando disso, vai lá, arruma, faz, porque isso é comprometimento. Entende? Essa casa é minha, essa casa é sua, aleluia. Essa casa é nossa, é do Pai. Eu falo lá na Alto Monte que essa igreja não é do Rai, é do Pai. A igreja é do Pai, gente. Então, assim, eu era chamado de intrometido na antiga igreja que eu era, porque o pastor mal respirava, eu tentava adivinhar o que ele queria que fizesse na igreja. Então os amigos falavam, esse cara é intrometido, esse cara é isso, aquilo. E eu lembro que com 19 anos eu estava sendo ordenado a pastor, imagina. Porque eu literalmente tentava entender qual que eram as demandas e necessidades da igreja. Estava falando com o pastor Bill que igreja não é romântico. A igreja é feita de pessoas adultas, onde você não faz o que você sente, você faz o que precisa ser feito. Nós não somos movidos pelo que nós sentimos, a gente faz o que precisa ser feito. Eu não sei falar de outra coisa a não ser igreja, gente. Eu já preguei sobre avivamento, quando eu vivia só viajando. Eu pregava sobre N coisas. Hoje eu só sei falar da igreja, porque é onde eu sou inserido.
Então a igreja é esse lugar de pessoas defeituosas. Eu até falo que a igreja em si, ela não tem problema nenhum, problema algum. A única coisa que existe dentro da igreja somos nós. Então nós precisamos nos suportar para a gente viver essa família de Cristo aqui. Jesus não morreu para fundar uma religião. Amém, gente? Jesus não é evangélico, tá? Ele é o próprio evangelho, mas ele não é evangélico, porque ele não fez desse lugar uma religião. Não pode, nós não podemos reduzir o evangelho de Jesus a uma religião. Então não foi Jesus que fundou a religião evangélica. Jesus, ele morreu na cruz para fundar uma família. E essa família é você que está aqui. Que talvez você veio, está frequentando aqui, namorando essa igreja e fica entendendo, nossa, será que essa igreja é legal e tal? Gente, igrejas tem muito em Juiz de Fora, Vitória, Rio de Janeiro, São Paulo. Agora, pouquíssimas igrejas de fato vivem um contexto família. Eu acredito que em uma transição tão profunda que Jesus está fazendo em vocês, que vocês recebem muitas palavras, de que Jesus está levando alguns irmãos aqui para entender que é tempo desse homem solitário começar a viver em família. Família cura. Amém? Família cura. Então, se você veio de outra denominação, não sei, veio de outro lugar, chegou aqui, caiu aqui na igreja e fala, ai meu Deus, e agora eu quero te falar que família cura, mas se permita viver família. Glória a Deus, gente. Atos 9, versículo 4, eu quero falar sobre um acontecimento. Atos 9, versículo 4. Muito bom estar aqui. Trago um abraço lá da igreja Alto Monte para vocês. Quando estiver passando por Vitória lá, só Pastor Rai, vamos passar por aí e vai lá conhecer a gente. Atos 9, versículo 4. Vou ler aqui. Gente, Atos 9, versículo 4 vai falar assim: e ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Tem como projetar aqui? Não, né? Tem não, né? Aí eu vou ler aqui agora na outra versão para vocês. Atos 9, versículo 4. Atos 9, 4 fala assim: seguindo ele a estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz brilhou ao seu redor. Aí entra o contexto de que apóstolo, que futuramente seria apóstolo Paulo, ele cai por terra. Mas para ele cair por terra, uma luz brilhou sobre ele. Gente, nós vamos falar um pouco sobre o evangelho aqui, né? Até porque eu acredito que altar é lugar de falar sobre o evangelho. A gente não fala de outras coisas a não ser dos feitos de Cristo. Deixa eu falar para você que o que de fato é conversão. Esse contexto aqui está falando sobre a conversão de Saulo, né? Quando a luz brilha, ele está trilhando o caminho dele, e a intenção do coração dele é cada vez prender mais cristãos. Ele queria simplesmente punir, eliminar todos os cristãos. Essa era a demanda de Paulo, é a forma com que ele entendia que ele estava cumprindo a vontade de Deus. Engraçado que ele perseguia pessoas e pensava que estava fazendo a vontade de Deus. Mas por que isso? Porque ele não tinha a luz da palavra, ele não tinha a luz do entendimento. E hoje eu consigo entender com vocês o que de fato é conversão. Conversão não é quando você vem aqui na frente e levanta a mão. Conversão não é quando você fala, eu aceito Jesus. Isso não simboliza a verdadeira conversão. A conversão verdadeira é quando você permite com que essa luz que brilha no meio do seu caminho interrompa o seu caminho, te derrube, te jogue por terra. Esse de fato é a conversão. Quem é uma pessoa convertida, Rai? Uma pessoa convertida é uma pessoa que a luz do evangelho tem possibilidade de mudar e alterar os caminhos dela. Isso é a conversão. Porque se você entra dentro dessa igreja hoje e fala, eu sou convertido ao quê? Eu sou evangélico, então eu sou cristão. Você fala, não, eu sou líder na igreja. Mas Jesus não tem autoridade para mudar, por exemplo, a sua faculdade. Nós precisamos rever se você é convertido. Se nós entramos dentro da igreja e falamos, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, precisamos rever se nós somos convertidos. Porque conversão é quando a luz do evangelho brilha sobre você e te derruba. Ela interrompe o seu processo, ela interrompe os seus caminhos. Essa é uma noite, meu irmão, que nós vamos ter clareza real se estamos de fato vivendo como pessoas convertidas.
Porque às vezes eu entendo que nós como pastores chegamos nas igrejas, denominações, nas agendas, e por que eu fico pensando, por que fulano, a igreja não recebe essa palavra? Por que a igreja não muda a postura? Por que a igreja não muda isso, não muda aquilo? Nós precisamos ver na raiz se estamos de fato pregando o evangelho para pessoas convertidas. Mas por que não recebe se são de fato pessoas convertidas? Gente, a religião, ela nos convence de Cristo. A palavra, ela nos converte a Cristo. Então a luz da palavra, ela tem o poder, essa noite aqui, de te conscientizar. Se nós estamos vivendo como pessoas convencidas ao Evangelho, ou se nós estamos de fato vivendo como pessoas convertidas ao Evangelho. Saulo estava caminhando e a luz interrompeu seus caminhos. Jesus pode parar a sua agenda hoje? Será que Jesus ele pode, em algum momento, em áreas da sua vida, brilhar a luz do Evangelho e falar: papai, não é isso que eu quero. Não é isso, você até pensa que está fazendo a minha vontade. Mas quando a luz brilha, ela te convence. A luz que brilhou sobre Paulo mandou ele de volta para a mesa cirúrgica de Deus, que é o chão. Levou ele para um lugar onde Deus tem o prazer de pegar o homem e não só reconstruir o homem, mas reconstruir também os seus caminhos. Querido, eu quero falar para você que essa noite, talvez essa pode ser uma resposta de muitas frustrações na sua vida. Existem caminhos que você trilha para você, que é muito diferente daquilo que você pode trilhar depois que você tem a clareza da luz do Evangelho. Deixa essa luz brilhar sobre você. Então um homem está indo e tem o seu caminho interrompido. Será que Jesus ele pode nesse momento entrar no meio do seu namoro e falar: não é isso que eu quero? Será que ele pode hoje, você fazendo tantas coisas, na força dos seus braços, para conquistar, para fazer, e ele fala: ei, vou brilhar a luz sobre essa área da sua vida. Será que ele pode te jogar por terra nessa área da sua vida e falar: eu estou te convertendo ao cristianismo verdadeiro? Ali naquele momento, algumas coisas acontecem, que quando Saulo, na medida que ele é convertido ao Evangelho, a luz brilha sobre ele, ele perde a sua visão. Ele perde a visão porque agora ele precisava ser guiado a uma pessoa que iria de fato instruir o coração dele. Talvez você não dá abertura. Eu falo que discipulado, por exemplo, é acesso. Se você não dá acesso para os líderes dessa igreja falar na sua vida, você não entendeu o que é o Evangelho. Você precisa dar acesso a Deus, mas você também precisa dar acesso às pessoas que foram designadas a falar o seu coração. Deixa eu te falar, Evangelho você não se vive na vertical, Evangelho é horizontal. Evangelho é igreja, é pessoas. Evangelho é você lidar com pessoas defeituosas, cheios de desafios. Eu não falo problema porque eu não confesso o problema. Para mim tudo só vai melhorar cada dia mais. Eu tenho um costume, abrir um parênteses para vocês lá em casa. Um dia recebi um jovem para almoçar. Aí fizemos lá uma carne de panela maravilhosa. E ele falou: poxa vida, só faltou a pimenta. Eu falei: não faltou nada, porque na minha casa a gente não confessa a falta. E tem exatamente na mesa tudo que nós precisamos. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu estou totalmente conectado com o coração dele. Não está me faltando nada. Então às vezes você que não entende o poder do Evangelho, meu irmão, você não consegue viver de fato aquilo que Deus tem para você. Aí você confessa a falta, você fica clamando por aquilo que você não tem nas mãos agora, e não entende que Deus está querendo simplesmente fazer como isso aqui, uma luz brilhar sobre você, para você trilhar os caminhos que Ele quer e usufruir daquilo que não é só salvação que Ele tem para você. A Bíblia vai falar ainda para a gente que aqueles são guiados pelo Espírito de Deus, esses também são chamados filhos de Deus. Eu comecei aqui falando que você não é guiado pelo que você sente. O nosso relacionamento como igreja não é um relacionamento na alma, ele é um relacionamento proposital.
Você não vem para essa igreja, não vem para a igreja porque ela é legal, porque o pastor Bill, além de ser um pastor que tem uma grande responsabilidade, é um jovem legal, a família dele é uma família legal. Porque se você vem por causa disso, quando deixar de ser legal, você vai sair dessa igreja. Você precisa se conectar com essa casa por causa da missão dessa casa. Você precisa conectar, você precisa chegar aqui, olhar para essa casa, olhar para tudo que Deus tem feito nesse lugar, meu irmão, porque depois que você se encontrar com o propósito de Deus para essa casa, até o pastor Bill se desagradar, você fala: eu não arredo o pé daqui. Eu não arredo o pé daqui porque eu estou aqui por causa de uma missão. Meu irmão, nesse tempo onde os cristãos estão muito emocionados, praticamente muitos feridos, qualquer coisa, se você fala um não para a pessoa, acabou a fé dela já não está mais firmada em Cristo, está nas emoções, nas relações emocionadas. Nós precisamos caminhar, meu irmão, dentro da verdade do Evangelho. Meu irmão, as suas emoções não tocam Deus, as suas lágrimas não tocam Deus. Se te falaram isso, mentiram para você. Quando você está no seu quarto chorando, isso não toca Deus. O que toca Deus é a fé do seu coração. O que toca a Deus é o quanto existe de fé no seu coração para você chegar com a face descoberta até a Ele. Isso é viver igreja. Você não pode viver uma vida emocionada. Mas pastor, as minhas emoções, Deus usa elas, mas Ele não depende dela para fazer nada na sua vida. Sabe, irmãos, apóstolo Paulo, ele teve que submeter. E Deus só usa pessoas. Eu estou falando usa aqui, me entenda com bons ouvidos, que um dia ele teve oportunidade de parar quantas vezes ele queria. Meu irmão, Deus ama a todos. Ama a todos. Amém? Mas Ele não confia em todos. Deus ama todo mundo que está aqui dentro, mas Ele não confia em todos. Em quem Deus confia, pastor Rai? Aqueles que Ele pode parar quando Ele quer. Deus ama a todos, mas Ele não confia em todos. Ele não faz acepção de pessoas, Ele faz de atitudes. Deus ama a obediência. Meu irmão, olha a vida de Paulo um pouco mais para frente. Quando você vai chegar lá em Atos 16:6, mais uma vez o Espírito de Deus para Paulo. E ele já era um homem, meu irmão, que estava entendendo a revelação do Evangelho. Ele era um homem que foi discipulado em tempo recorde para cumprir a sua comissão, a missão que Deus deu para ele. E ainda assim, mais uma vez o Espírito de Deus para Paulo. E ele não estava indo agora matar cristãos. Ele estava indo pregar o Evangelho, meu irmão. Porque eu vou te falar um negócio, meu irmão. Você permitir Deus te parar por causa dos seus pecados é uma coisa. Você abandonar coisas erradas é uma coisa. Eu quero ver você ter capacidade de abandonar aquilo que aos seus olhos é certo e que não é pecado. Aí nós entramos em um nível de maturidade. Maturidade não é quando você abre mão do que é errado, é quando você abre mão também do seu direito que é certo. Apóstolo Paulo estava indo pregar o Evangelho e o Espírito falou para ele: você não vai. Meu irmão, ele não ficou fazendo biquinho, ele não foi orar 40 dias, ele não foi fazer nada disso, meu irmão. Ele parou tudo que ele estava fazendo e falou: eu não vou me mover daqui enquanto o Espírito não me permitir ir. Por 2 vezes ele tentou, meu irmão, e o Espírito falou para ele: você não vai. Tem muitas coisas boas que você faz, meu irmão, que pode ser bom aos seus olhos, mas não é bom aos olhos de Deus. Deus não é movido às coisas boas que nós fazemos. Ele é movido ao nível de obediência que nós vivemos. Eu lembro perfeitamente, abri outro parênteses para vocês. Eu era criança ainda. A minha mãe virou para minha irmã e falou assim: eu vou ir trabalhar. Infelizmente crescemos sem o nosso pai. Então nossa família foi um desafio muito grande, a criação dos 5 filhos. Nós não quase passamos fome, chegamos a passar fome. Aqui hoje a minha esposa Lili, a família dela, a gente era criança, fez um gato para que nós tivéssemos energia. Porque de tão pobre que os meus familiares eram, nossa família era, várias vezes cortava a nossa energia. Foi muita coisa que nós passamos. Eu estava falando, acho que, não sei se foi com Isaac ou com alguém, com Isaac, que um dia um cara daqueles que vende panela na rua, ofereceu para minha mãe e falou: dona Vera, você então compra a panela. Que minha mãe falou: não tem como, filho, eu sustento 5 crianças, sou sozinha e tal. Esse cara pegou e foi embora. Depois ele volta com a cesta e eu, criança com a minha irmã, eu vi esse cara tentar abusar da minha mãe sexualmente.
A nossa família viveu muitas coisas. Aí minha mãe falou, eu vou ir trabalhar, o nome da minha irmã Sheila, e quando eu voltar eu quero que você arrume o seu quarto. Se você não arrumar o seu quarto eu vou te corrigir. E aí eu fui brincar, né, porque tinha isso, né, e ela tava lá arrumando, aí só que ela arrumou a cozinha, ela arrumou a sala, varreu o quintal, ela fez tudo que podia fazer. Minha mãe chega e topa o que? O quarto dela é bagunçado. Minha mãe cortou minha irmã no couro. Os anos se passaram, muitos anos se passaram. Um dia eu perguntei pra minha mãe, por que você bateu na Sheila aquela vez, mãe? Ela tinha feito tudo, eu nunca entendi isso. Ela falou, porque ela fez tudo e não fez o que eu pedi ela para fazer. Talvez você entrou aqui dentro dessa casa, meu irmão, você está fazendo um tanto de coisas para Deus, menos o que Ele te pediu para fazer. Não fala sobre fazer muitas coisas, fala sobre obedecer aquela mínima coisa que Ele te pediu. Irmãos, nós somos bons em tudo. Somos bons para ministrar, bons para pregar, bons para entregar dízimo, bons para entregar oferta. Somos bons para levantar o próximo quando está triste. Mas nós somos, meu irmão, muito péssimos em obedecer a Deus. Observa que Deus nesse momento, Ele para Paulo de fazer algo bom. Ele iria alcançar toda uma região, meu irmão, na pregação do Evangelho. O Espírito falou para ele, você não vai. Aí você vai entrar num relacionamento e fala, mas pastor, ele é trabalhador, mas pastor, ele é isso, ele é uma pessoa boa, ele é uma pessoa isso, aquilo e tal, tal. Isso não foi isso que Deus queira para você, meu. Deus não se move por coisas boas. Deus se move em contextos de obediência. Igreja, vamos conversar, uma conversa de adulto aqui. É tempo de nós voltarmos a obedecer as mínimas palavras que o Senhor tem nos dado. Eu tenho descoberto que uma pessoa que não obedece a Deus, por isso que ela não obedece pastor, não obedece líder, não obedece ninguém. Uma pessoa que não se curva diante da palavra de Deus, meu irmão, ele vai ter dificuldade, meu irmão, de viver o contexto de submissão em qualquer âmbito da vida dele. Porque o Senhor, às vezes eu vejo que nós criamos departamentos para Deus na nossa vida. Nós falamos, na minha vida é Deus, família, igreja, e depois a igreja está em terceiro lugar. É Deus, família e igreja. E desde quando, onde na Bíblia você vê Deus criando departamento para a sua vida? Na sua vida tem que ser Deus e Deus e Deus. Não existe departamentos, meu irmão. Deus está em tudo na sua vida, está em tudo na sua família, está em tudo na sua igreja. Nós dividimos aquilo que Deus nos deu como bênção, que é caminhar unificando toda a nossa vida. Nós ainda falamos de uma vida secular. Secular quer dizer profano. Cristão não tem vida secular, irmão. Cristão, onde ele pisa é sagrado. Onde você está é sagrado. O que você faz tem que ser sagrado. Sagrado não é o ministério de louvor. Sagrado não é o instrumento. Sagrado não é o altar. Sagrado é quem pisa nesse lugar, irmão. Então Deus nesses dias está levantando pessoas obedientes que estão sendo consagradas. Pessoas sagradas para o altar de Deus. Oh, aleluia. Amém. Amém. Atos 16:9. Atos 16:9. Acontece algumas coisas, meu irmão. Quando Paulo ele obedece, a Bíblia vai falar assim: durante a noite Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé. Ele suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Gente, vamos lá. Nós falamos tanto sobre oração, mas olha o que a Bíblia está falando sobre oração aqui. A oração, ela fala sobre conexão, conectar. Oração não é você pegar e ficar com a fé reprimida no seu coração, porque fé no coração não é fé. Fé tem que ser falado. Fé tem que sair da sua boca. A Bíblia fala, eu criei, por isso eu falei. Então se você fala, eu tenho fé para quê? Fala a fé então. Se você tem fé, fala fé. Se você não fala, isso não é fé, é pensamento positivo. Se fica aqui, não é fé. Você só fala aquilo que você acredita. Então, nesse momento, esse homem da Macedônia, ele estava orando com fé. Ele estava orando com tanta fé, meu irmão, porque na oração dele, ele, em algum momento no mundo espiritual, a oração dele não foi até Paulo. Ele apareceu, é como se ele fosse andando até Paulo em visão e falasse: Paulo, tudo bem, Paulo?
A oração com fé, meu irmão, é aquela que você não fala, Deus, envia os seus anjos até o hospital. Não. Você começa a orar e fala, eu entro agora nessa sala de hospital. E você fala, fulano de tal, levanta dessa cama agora. Isso é fé. Fé não é mandar anjo ir. Fé é você ir no mundo do espírito e transicionar de uma realidade para outra. Fé é você entender que você não está com seus pés fincados aqui nessa terra. Você pode transicionar numa realidade espiritual. Fé é você entender, meu irmão, que nesse momento esse homem da Macedônia, ele já tinha entendido algo que nós estamos custando entender. Ele entendeu que ele era um espírito, ele não era um corpo, ele não era uma alma. Então se ele era um espírito, em espírito ele podia ir onde ele quisesse em oração. A Bíblia fala, meu irmão, que nós oramos e não recebemos porque nós oramos mal. O que é orar mal? Orar pedindo o que ele já nos deu. Nós só não acessamos. Às vezes ficamos como crianças, Deus me dá. Ele falou, eu já liberei. Deus me dá fé. Deus não, meu irmão, Deus não aumenta a fé de ninguém. Ele te dá uma medida de fé e a palavra aumenta o nível da sua fé. Mas nós não temos relacionamento com a palavra. Se não temos relacionamento com a palavra, a nossa fé não vai ser crescente. Porque a fé, ela vem pelo quê? O ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Cada vez que a palavra ela vai entrando dentro de você, ela vai te levando em um nível de fé, meu irmão. Ela vai aumentando o seu nível de fé. Deixa eu falar para você, meu irmão, uma coisa. Quando você passa por um diagnóstico médico, ele é genuíno, ele é real. Mas sabe o que é fé? É você entender que você não é uma circunstância. A sua realidade é que Cristo está em você. E você não vai conformar com nada disso. Então, mas pastor, olha o que eu estou vendo. Eu sei que você está vendo um diagnóstico. Mas fé é você declarar a sua realidade espiritual sobre esse diagnóstico. Meu irmão, se você não se move em fé, vai parecer que quando o médico te dá um papel, é um decreto de morte para a sua vida. Vai parecer que é um cala-boca para a sua vida. Mas está escrito nesse papel que eu tenho. Aí você fala, está escrito que eu tenho. Mas a realidade que Jesus tem para mim é de que eu sou uma nova criatura, redimida, perdoada. Eu sou curado. Eu tenho uma professora que ela estava enfrentando um estágio de câncer. Aí eu olhava para ela, a mulher só rindo. E ela rindo, e pregava, meu irmão, de rolava no chão no poder de Deus. Eu falei, o que essa mulher tem? O que essa mulher carrega? O que está acontecendo? Aí um dia eu perguntei para ela, professora, você acabou de falar que está enfrentando uma situação. Ela virou para mim com muita educação e falou, meu filho, eu não sou circunstância que me rodeia. Meu filho, eu estou num plano superior. Eu estou num plano superior onde a vida realmente acontece. Então eu quero falar para você, meu irmão, que oração é você deixar que o que está aqui dentro, essa semente, ela possa crescer e você não fique no campo do pensamento. Tem algo que a gente faz todos os domingos lá, pratica como igreja. Nós damos um nome para a nossa semana. Um dia eu falei, o nome da minha semana é Pix. É sério. Eu abri minha janela e não orei a Deus. Eu falei ao dinheiro. Falei assim, olha só, deixa eu te falar um negócio. Eu sou fiel a Deus. Eu tenho 3 contas bancárias. Eu não estou com práticas pecaminosas. Não tem nada que impede você vir para minha conta. Eu não vou falar nesse momento a Deus. Eu falo para você, dinheiro. Onde tiver algo que me pertence, eu dou uma ordem agora. Vem para minha conta agora. Meu irmão, o problema é que quando você vê um enfermo, você quer orar a Deus, você não dá ordem para a enfermidade. O problema é quando você vê a falta, você quer orar a Deus. Oh Deus, por favor, eu fiz propósito, Pai, me prospera. Não existe oração de prosperidade na Bíblia, irmão. Quer prosperar, começa a dar. Não existe 40 dias de jejum para prosperar, irmão. Não existe nada disso. Prosperidade é algo que vem. O que antecede prosperidade é generosidade. Quanto ao homem, tudo que ele plantar, certamente ele colherá. Eu lembro que eu virei e era 11h45, chegamos do culto. Uma guria me chama no Instagram, naquelas mensagens que fica lá parada. Aí eu falei, eu custo ver aquilo. Eu falei assim, eu vou ver isso aqui.
Aí eu abri, pastor, preciso urgentemente falar com você. Eu falei, meu Deus do céu, já tem já os desafios dos irmãos aqui da igreja para lidar. Aí vem mais um crente que nem é daqui para falar. Então vai, filha, fala, desabafa. Ela falou, pastor, 2017 eu estava trabalhando na escola do clamor. E lá Deus falou comigo, faz uma oferta para ele. Aí eu falei, 2017 pastor, eu não obedeci naquele dia, mas eu queria te falar, me dá seu Pix, eu quero fazer uma oferta. Aí eu falei assim, pô, tudo bom, né? Vou amanhã levar a Dona Maria para jantar, né? Certamente vai cair um quentão aqui, tá? Eu fui incrédulo ainda. Aí passei para ela pegou e mandou R$2.000 na minha conta. Aí eu fui orar a Deus, falei, filho, eu quero orar por você. Fui orar por ela e depois fui orar a Deus. O Senhor falou comigo, esse dinheiro está liberado para você desde 2017. Eu falei, por que então que ele não veio para minha conta? Porque você não acessou ele. O tempo todo você ficou orando para mim, algo que eu já te dei, e você orava mal. Agora você está aprendendo a orar. Nós oramos mal, irmãos. Então esse homem da Macedônia, ele fez a melhor ação que ele poderia fazer. Que é o quê? O homem da Macedônia não orou a Deus. Ele foi falar com Paulo. Já parou para pensar? Ele estava orando, mas espera lá, mas a Bíblia não fala que ele estava orando a Deus. A Bíblia fala que ele foi falar com Paulo. Meu irmão, você é uma pessoa espiritual, você que está aqui essa noite. Aprenda a orar, meu irmão. Aprenda com fé, dá decretos. Sabe por quê, meu irmão? Às vezes nós batemos de carrão e temos um coração miserável. Nós precisamos derrubar, irmão, a miséria. Às vezes nós falamos assim, fulano de tal só pensa nisso, só pensa naquilo. E você cria repúdio daquilo que Deus muito tem para você viver e usufruir. Se você não gosta de uma vida bem sucedida, você criou inimizade com a vida bem sucedida. Então é tempo, irmão, de você entender que Deus não tem para você, não é só salvação não, filho. Deus quer que você tire no domingo, por exemplo, na hora do almoço, a sua esposa da beirada do fogão e leve ela num restaurante digno para ela almoçar. Deus quer isso também, meu irmão. Nós estamos com uma situação no Rio Grande do Sul. Às vezes as pessoas indo da igreja militam tanto a pobreza, tanto a miséria, mas imagina que quem está ajudando o Rio Grande do Sul não é o governo. São os empresários, são os ricos. Aí você acha que Deus não quer te fazer uma pessoa bem sucedida? Deus quer e vai. Eu profetizo em nome de Jesus, pastor Bill, pessoas bem sucedidas, empresários dentro dessa casa, pessoas que o coração deles não está no dinheiro. O dinheiro vai ficar no bolso deles, mas no coração deles está toda aquela direção. Deixa eu te falar, Deus não vai te dar dinheiro, Deus vai te dar uma causa para Ele te dar dinheiro. Deus vai te dar um motivo para te prosperar. Vai ser uma desculpa para te prosperar. Porque, meu irmão, você está aprendendo a orar essa noite. Aleluia, aleluia. Paulo, quando ouviu isso, meu irmão, ele entendeu a convocação de Deus e ele foi rápido em obedecer. A Bíblia fala que imediatamente ele pega ali as coisas dele e sai e vai para Macedônia, meu irmão. Vai atender, meu irmão, a oração de um homem. Deixa eu te falar, Paulo iria alcançar inúmeras pessoas pregando na região da Ásia. Inúmeras pessoas, mas Deus parou ele de pregar para a multidão, para ele pegar e atender o chamado de um homem que sabia orar. Deus parou ele de atender uma multidão e conectou ele com um homem que sabia realmente o que é oração e fé. E meu irmão, um homem que está no caminho do que Deus disse, ele vive muitas coisas incríveis. Ele iria pregar para uma multidão, mas quando ele sai daquele lugar e vai para Macedônia, a primeira coisa que ele passa, na beirada de um riacho, de uma árvore, ele encontra com Lídia, uma mulher posicionada em oração. Olha como que pessoas de oração se conectam com pessoas de oração, já viu? Agora já viu como que um fofoqueiro se conecta com outro fofoqueiro? É conexão, é frequência. Pessoas de oração sempre vão se conectar com pessoas de oração. Pessoas proféticas se conectam com pessoas proféticas. Pessoas problemáticas e fofoqueiras se conectam com problemáticos e fofoqueiros. Isso é sério. Vocês lembram, outro parênteses, os discípulos a caminho de Emaús? Frustrados. O que aconteceu? Estava um frustrado sozinho pelo caminho? Não, dois. Porque um frustrado nunca anda sozinho. Ele sempre procura outro frustrado para andar com ele. Aí Jesus lá na frente fala com eles, eu quero curar a frustração de vocês. Volta para o corpo. Volta para o lugar que vocês nunca deveriam ter saído. Tem gente que se frustra dentro de igreja e vai se isolar dentro do quarto.
Tem gente que se frustra dentro de igreja e fala, eu não quero saber mais de igreja. Se você quer ser curado, eu vou te falar, família cura, volta pro corpo. E eu fecho esse parênteses para você. E agora, meu irmão, o que a gente vê aqui? Ele se encontra com Lídia, né? Esse encontro dele com Lídia está lá em Atos 16, 14, aqui ó. Uma das que no sábado, saindo da cidade, fomos para a beira do rio, onde estávamos a encontrar um lugar de oração. Eles estavam procurando um lugar de oração. Meu irmão, se você vai procurar um lugar, um ambiente de oração, pode ter certeza que Deus vai te conectar com as pessoas corretas. Você está na frequência correta, amém? Aleluia. Sentando-nos, começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia. Deixa eu te falar, Lídia, ela era uma empresária e ela era influente, ela influenciava as pessoas em oração. Meu irmão, o que eu creio nesses dias? Eu creio nesses dias, meu irmão, assim, meu irmão, eu vou falar. Estou falando igual o pastor pentecostal agora, eu vou falar. Eu creio, meu irmão, deixa eu te falar, que não é uma geração de feministas que vão mudar o mundo. É uma geração de mulheres posicionadas no lugar de oração. Sabe, as maiores ideologias que se levantam na nossa nação são ideologias de lugares onde a igreja não se posicionou. A falta de posição da igreja é pauta para ideologias. Então nós não estamos aqui, meu irmão, para levantar novas ideologias, novos conceitos. Não, meu irmão, nós estamos... Meu irmão, se você quer ser muito louca mesmo, muito maluca mesmo, vai para o lugar de oração. Vai para o lugar de oração. Se você é sangue no olho mesmo, vai para o lugar de oração. Porque Lídia era uma empresária que influenciava, meu irmão. Quem estava aqui não era o marido dela, não era ela. Era ela. Lídia era uma mulher empoderada. Sabe por quem? Por Deus. Olha que precisa de mais, gente. Olha como que essa mulher é empoderada. Essa mulher, meu irmão, ela não dependia de nada. Tudo que ela precisava, ela tinha. Aí onde que ela foi encontrada? Por um homem de Deus, apóstolo de Deus, numa missão apostólica, no lugar de oração. Olha que maravilha. Lugar de oração. Eu acredito em mulheres que vão se levantar para esse lugar e vão mudar a história dessa nação. Meus irmãos, olha para a direita, olha para a esquerda e vê quantas mulheres estão aqui dentro, irmãos. Olha para vocês verem. Eu vou em inúmeros lugares pregar, irmãos. Quando eu chego dentro das igrejas, olha quantas mulheres estão nesse lugar. Olha as mulheres que pegavam, irmão, e sustentavam o ministério de Jesus. Você acha que é à toa isso, irmãos? Não é à toa. A voz profética, a obra apostólica, ela sempre esteve atrelada em mulheres posicionadas em Deus. Mulheres posicionadas, meu irmão, porque uma mulher usada por Deus, o capeta corre dela. O diabo corre de mulher posicionada, meu irmão. Corre, meu irmão. Porque quando acontece uma treta no casamento dela, ela não vai procurar amiga, não. Ela dá uma ordem pro diabo, sai. Uma mulher posicionada, ela sabe, meu irmão, quando acontece algo na família dela, não é o marido dela que tem que sair de casa, não, é o capeta que entra lá dentro. Então eu acredito em mulheres posicionadas, meu irmão, que ela sente cheiro de longe, meu irmão. Quando há 7 sais, não sei se é 7, 8, 12 ou 15, começa a rondar ali, aquela família já fala, opa, já entendi tudo, porque é uma mulher posicionada. Eu acredito em uma estação de mulheres posicionadas que vão estar no lugar de oração. Eu observo que algumas coisas que acontecem na obra apostólica aqui, quando desde Saulo se convertendo e Paulo percorrendo o lugar de obediência, aceitando separado por Deus e agora sendo direcionado por um homem de Deus que sabia orar. Olha só, essa atitude dele conectou ele a uma mulher de oração, a Lídia. E o que Paulo faz, meu irmão? Paulo vai para dentro da casa de Lídia, ele prega para a família de Lídia. Olha o que uma mulher posicionada faz, meu irmão. Ela leva a unção do Espírito para dentro da casa dela. Ela leva, meu irmão. Ela não leva problema. Ela leva a resposta para a família dela. Paulo, ao obedecer e não pregar para uma multidão, agora ele vai para dentro da casa de uma mulher e salva uma família. Às vezes a gente pensa que o nosso ministério está atrelado a multidões. E Deus está querendo que primeiro você toque uma família. Essa mulher posicionada chamou o homem de Deus para a casa dela e ali a família dela foi restaurada, foi salva, batizada. Olha que maravilha, irmãos. E nesse momento Paulo entende que ele deveria prosseguir rumo àquilo que Deus tinha para ele. Aleluia. Em Atos 16,
17 vai falar assim. Vocês estão com paciência comigo, gente? Vou acabar já já, tá? Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e arrastaram para a praça principal diante das autoridades. O que é que acontece aqui, irmãos? Acontece aqui que após ele ser instrumento de salvação para a família de Lídia, agora ele encontra com a menina, uma moça com espírito de adivinho. E durante os 3 dias que eles estavam ali, aquela moça falava: eis aí os homens de Deus, aqueles que vão pregar a palavra de salvação, do evangelho. Ela estava falando a mentira, irmãos. Aquela mulher, ela estava com um espírito de adivinho, ela estava com um demônio, meus irmãos, e estava falando a verdade, mas até a mais pura verdade. Com uma pessoa, meu irmão, que está mal posicionada, possessa por demônios, cai em descredibilidade. Eu vou te explicar como, meu irmão. Você está aqui ouvindo a palavra de Deus, você está aqui recebendo o discipulado, ser um cristão posicionado, mas quando chega lá no seu trabalho, se você não dá testemunho, a verdade que você carrega atrapalha a verdade que você carrega. A conduta de vida atrapalha a verdade que você carrega. Aquela mulher, ela na boca dela estava a verdade, mas a conduta de vida dela não condizia com a verdade. Ela era um espírito de adivinho. E eu posso falar mais coisas para vocês, meus irmãos. Meus irmãos, eu acredito em profecia. Quem acredita em profecia? Meu irmão, eu acredito em sonhos. Quem acredita em sonhos? Eu acredito em inúmeras atitudes proféticas. Em inúmeras. Mas hoje eu não sou mais movido à profecia. Eu sou movido pelo Espírito. Eu sou movido pelo Espírito. Deus usa pessoas para profetizar. Eu vindo para cá, irmão, me deu um relatório de um sonho que teve comigo. É isso aí, irmão, é de Deus. Isso aqui é de Deus. Que fez total sentido porque nós estamos vivendo como igreja. Mas você sabia que o diabo ele também pode usar uma pessoa em profecia? A via segura para você se relacionar com Deus é o Espírito de Deus. Eu vejo pessoas que mudam de igreja. Não, eu tinha um casal de pastores, gente. Oh, meu Deus do céu. Eu não sei o que está acontecendo com o mundo. Não, que eu fui num lugar e recebi uma profecia que aqui não é mais o meu lugar. Gente, pelo amor de Deus, gente. Não, que eu recebi uma profecia que é para mim casar com fulano de tal. Vai? Não, eu recebi uma profecia. Meu irmão, o diabo também fala na boca das pessoas. Nós somos cristãos, meu irmão. Nós não somos mais movidos por sinais. A gente é movido pelo Espírito de Deus. Deixa eu te falar, ser movido pelo Espírito de Deus é uma realidade de quem é filho de Deus. Então quando você vê a pessoa, não, porque eu não vejo, olha lá, os meninos estão fazendo louvor, mas eu não estou vendo ninguém rolando no chão ali, eu não estou vendo nada acontecer. Isso aqui, meu irmão, nós não somos movidos mais por sinais. Eu vou te explicar um negócio porque talvez você não está vendo. Eu posso abrir só mais um parênteses para vocês, gente? Jesus vai falar lá no livro de João, falando assim: Pai, a glória que o Senhor me deste eu transfiro para eles, para que eles sejam um, como eu e você somos um. Eu em você, eu neles e você em mim. Olha só, e o mundo vai conhecer essa obra do Pai com o Filho mediante essa unidade nossa. O nome disso é a igreja. A glória já não é mais aquela glória que descia no tabernáculo. Glória de Deus não é aquela glória. Às vezes sua cabeça está em glória de Deus, tabernáculo, cadeirante sai andando. Esquece isso, filho. Isso não é glória de Deus. Glória de Deus não é o cego ver, o mudo falar, o surdo ouvir. Isso não é glória de Deus, esquece isso. Jesus está falando pra gente que glória é quando eu e você aprendemos a ser um. Então, o cadeirante andar é consequência de uma igreja que está vivendo a real glória de Deus na nova aliança. Meu irmão, milagre é consequência de uma igreja que aprende a andar como um só homem. Milagre não é a glória. Milagre é a consequência da glória. O que é a glória? Quando eu e você aprendemos a ser um. Glória não é você cair no chão, não é você rolar aqui, orar em línguas, é você pôr a mão na cabeça. Isso não é glória de Deus não, irmãos. Jesus fala isso. Amém? Amém ou não amém? Não, então beleza. Vocês não estão acreditando não, gente. Mal seus é isso. Mal seus é esse, vocês não acreditam. Então, João 17, 22, abre a sua Bíblia aí.
Porque uma coisa é o pregador falar, outra coisa é ele mostrar na Bíblia. Qual que é a glória que Jesus tinha junto ao Pai? Toda. Não era alguma, não era 10% nem 70% da glória de Deus. Ele tinha tudo. E aqui, João 17:22, ele fala assim: eu lhes tenho transferido a glória que me tem dado, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Sejam o quê? Irmão, então a glória agora não é para você levantar o cadeirante. A glória é para sermos aperfeiçoados na unidade. Quer viver a glória de Deus? Viva a igreja, viva o corpo de Cristo. Aí ele fala assim: para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Sabe qual que é a maior pregação que você pode pregar para o mundo? Sabe qual? Meu irmão, não é a pregação escatológica. Jesus está voltando, ou então o arrebatamento está chegando. Eu não sei o que você crê, escatologicamente falando. Não é isso. A maior pregação que você pode dar para o mundo é: eu sou um com o meu irmão. É Jesus que está falando. Para que o mundo saiba, conheça. Olha só aqui: para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste. O mundo vai conhecer a Deus por meio da minha unidade com você. Deixa eu te falar um negócio. Não existe forma de você expressar o seu amor a Deus se você não expressa o seu amor para os horizontes, que as pessoas que estão do seu lado. Isso é glória de Deus. Então se você olhava: eu quero a sua glória aqui, Pai, eu quero a sua glória. Glória é relacionamento, igreja. Queremos intensificar a presença de Deus manifesta no nosso meio? Amém? Queremos sair da realidade de falar que vamos entrar na presença de Deus, e ao contrário de falar que vamos entrar, a gente começar a visualizar com os olhos espirituais que nós nunca saímos desse lugar e vamos viver a glória de Deus. Se nós queremos isso, nós precisamos começar a viver como um só homem, cheios da glória de Deus. Opa, cheios do relacionamento da glória de Deus. Sabe que eu quero essa noite orar por você e falar para você, terminando aqui, de que na realidade o apóstolo Paulo, quando ele liberta aquela menina, ela era escrava, gente. Ele liberta ela e ele é levado para a prisão. É ali que tem aquilo que virou até música: Paulo e Silas na prisão. E naquele lugar, aqueles homens começam a adorar a Deus. Eles vão adorando a Deus. Aí você vê que existe dois aspectos que precisam ser analisados. Uma menina que não estava na prisão, mas estava com o seu espírito aprisionado. E agora 2 homens livres dentro da prisão, adorando a Deus como se estivesse livre lá fora. Porque adoração não fala sobre a circunstância à sua volta. Fala sobre o seu entendimento espiritual e sobre você não permitir que nada que acontece à sua volta te impeça de ter a revelação de quem Cristo é. Meu irmão, a adoração em espírito e em verdade, às vezes você fala em espírito e em verdade. Em espírito, o que é espírito e em verdade? Em espírito é você entender quem você está adorando. Em verdade é você entender quem é você e que está adorando. Deus não tem problema com suas crises, Ele quer acabar com todas elas. Quem tem problema com as suas crises é você mesmo, filho. Mas o que não faz a gente não romper com esse estágio de crise? É você não entender quem você está adorando. Olha que a prisão, ela não mudou a adoração de Paulo e Silas. Muito pelo contrário, mais uma vez você vê o poder da oração e o poder da adoração. A Bíblia fala que quando aqueles homens estavam adorando, aquelas prisões, a estrutura, está falando de base, a base das prisões começaram, meu irmão, a tremer. Elas começaram a se mover. Então eu falo para você que quer aprender sobre vida de oração, às vezes você fica desanimado. A oração, ela não muda aqui. A oração, ela começa agindo primeiramente aqui. A oração não começa primeiro onde você consegue ver. A oração, ela começa a mover primeiro onde os seus olhos não conseguem ver. Então se você está orando, está adorando e nada está mudando aos seus olhos, permaneça, porque ela está mexendo em lugares que os seus olhos não conseguem ver. Aqueles homens não viam as prisões sendo quebradas, mas eles estavam no contexto de oração e adoração, e o próprio Senhor começa a romper com as prisões debaixo dos pés deles. O problema é que a nossa fé é uma fé por vista, uma fé mental. Não existe fé mental. A
A fé, meu irmão, é você dar um salto com suas mãos e pegar a realidade que já foi disponibilizada para você. Acima da sua cabeça aí agora existem realidades que Deus já designou para você, que você só tem que acessar. Você só tem que pegar, meus irmãos. Acontece que quando aquelas prisões se rompem, elas caem. Eu falei que adulto não faz o que sente, adulto faz o que precisa ser feito. Paulo e Silas não saiu da prisão correndo. Existia um soldado que estava dormindo lá de fora. Quando as prisões elas se quebram, naquele momento aquele homem ele cai dentro dela. Ele começa ele pega aquela espada, meu irmão, e vai pegar e arrancar sua própria vida. Existem coisas, meu irmão, portas que parecem que se abrem para você. E eu quero te falar que nem toda porta que se abre diante de você foi realmente Deus que abriu. E existem portas que Deus também abre para provar o seu coração. Se Paulo e Silas fogem daquela prisão, aquele homem tirava a vida dele. Quem que quebrou as prisões, meu irmão? Quem? Então por que Paulo e Silas não saíram correndo? Porque existem coisas boas que Deus faz na sua vida, mas que é para provar o seu coração se você realmente se importa com o próximo que precisa ser salvo. Paulo começa a gritar no fundo da prisão: não, nós estamos aqui! Nós estamos aqui! Não faça isso, nós estamos aqui! Quando ele chega perto daquele homem, aquele homem fala: rapaz, olha o testemunho de Paulo e Silas. Aguçou a fome daquele homem de receber a salvação. O que eu preciso fazer para ser salvo? Só que o salvo daquele homem, para ele não tinha entendimento da luz do Evangelho. Era sobre salvar a sua vida da morte, tanto dos prisioneiros que ele manteve tanto tempo lá dentro, ou dos outros soldados que poderiam fazer alguma coisa para ele. Mas Paulo vem para ele com a vida eterna. Ele preocupado com a vida dele terrena, Paulo fala com ele: crê no Senhor Jesus, será salvo você e sua casa. Toda obra de Deus na vida do homem passa pelo crer. Tudo que Deus vai fazer na sua vida, eu comecei essa mensagem falando isso e vou terminar falando isso, só vai acontecer se você crer. É crer. Não existe evangelho sem fé. Não existe evangelho sem fé. Se você crer, essa noite você e a sua casa serão salvos. Deus parou Paulo de pegar para toda uma região, para ele entrar dentro de casas e salvar famílias. Famílias. Ei, essa noite Deus está realinhando o seu coração para você entender o real propósito da salvação e que você saia de casa em casa salvando famílias. Famílias. Jesus vai vir buscar uma família. É uma família. Então, se você crê, meu irmão, eu quero dar uma palavra para você que tem os seus parentes talvez desviados ou que não conhecem Jesus. Talvez eles estão dentro de um bar agora. Talvez estão de alguma religião que não agrada a Deus. Talvez estão pecando aqui agora. Eu queria que você mentalizasse essas pessoas, porque você vai testemunhar isso. Se você crer, não só você vai ser salvo, mas a sua família também vai. Eu quero orar por você, que você coloque-se de pé. Mas eu quero fazer uma oração de verdade, bem delicada. Eu quero fazer uma oração para quem quer permitir com que a luz do Evangelho brilhe sobre ele essa noite. Mas olha só, essa oração é séria, porque quando a luz do Evangelho brilha sobre alguém, Jesus tem autoridade para interromper caminhos. Se você é aquela pessoa que fala: não, minha vida é assim, eu não quero nem saber de nada, talvez você foi convencido ao Evangelho, não foi convertido ao Evangelho. Essa é a noite que Jesus ele liberou para marcar um encontro com você. Eu queria que onde está você, que você saísse do seu lugar. Por que sair do lugar? É fé, é atitude de fé. Que você saísse do seu lugar, meu irmão, não esperasse ninguém. Pastor, eu sou essa pessoa que eu permito com que a luz do Evangelho interrompa os meus caminhos. Meu irmão, você não sabe decidir nada sobre a sua vida. Pode vir bem mais para frente, vai. Você não sabe decidir nada sobre a sua vida.
Meus irmãos, os homens decidiram por Saul em um tempo que Deus era o rei deles. A maioria das tretas que você resolve na sua vida é porque você mesmo decidiu coisas a respeito dela. Mas essa noite a luz do Evangelho vai brilhar sobre o seu coração, sobre a sua vida. Pode vir bem pra frente. Não fica tímido, até porque a Bíblia fala que os tímidos não entrarão no reino dos céus. Timidez é coisa demoníaca. Se tem alguém com timidez aqui, seja liberto agora no nome de Jesus. Timidez é demônio, timidez não é de Deus. Se tem alguém com timidez, sai do seu lugar, feche os seus olhos e sai correndo do seu lugar, rompe a timidez. Timidez não é de Deus, é uma corrente. É por causa de timidez que você não tem o relacionamento que queria. É por causa de timidez que você não tem os amigos que queria. A timidez, ela te atrasa, ela acaba com a sua vida, ela te trava. Pode vir que os líderes vão orar por vocês. Vamos lá, Espírito Santo. Dá tempo de você sair do seu lugar. Aleluia. Ei.